Olá, gente linda abençoada por Deus. Hoje é 30 de outubro de 2024, 18 horas e 10 minutos. Estamos aqui próximo ao Arroio do Padre. Na verdade, no Arroio do Padre, próximo ao rio Arroio do Padre, mais exato. E vamos estar meditando, falando sobre um assunto relacionado à parte administrativa, gerenciamento, gestão, cuidado, responsabilidade. E essa mensagem é uma das parábolas mencionadas por Jesus. Principalmente a maioria das parábolas estão relatadas no Evangelho de Lucas. E temos aí mais ou menos entre 40 e 45 parábolas escritas nos evangelhos. Então vamos para o texto. Está no capítulo 16, a partir do primeiro verso. Diz assim: a parábola do administrador infiel. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado com quem estava a desfrutar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo, falando, pensando, Que farei, pois, o meu senhor, se me tira da administração? Trabalhar na terra eu não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração me receba em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite, ou 100 botijos de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50, ou seja, a metade. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse ele: toma a tua conta, escreve 80. E elogiou o senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Vamos falar sobre esse aspecto, Olha a sabia aí, sabia cantando aí nos arvoredos. Vamos para nós aqui. E aí? Dá para ter uma ideia aí sobre a questão administrativa? Aquilo que tu é colocado sobre uma função de responsabilidade, de cuidado, um cargo que você ocupa e que detém responsabilidade comprometida com alguém que é teu chefe, teu patrão ou o povo que te colocou dentro de uma escolha, e você está para fazer gestão, gerenciamento, administrar bens, patrimônios, bens públicos, cuidar das finanças e ser fiel. E nesse contexto nós encontramos esse homem que estava sendo infiel com o seu senhor, com o seu patrão. Aqui tem uma pessoa colocando sobre uma outra pessoa sobre responsabilidade de conferir o balancete final de cada período. Eu estou conjecturando aqui, relação de contabilidade. E também podemos falar sobre o povo que coloca alguém para representá-lo como administrador e ele faz uma gestão má, desequilibrada, desonesta e cheia de corrupções e falcatruas.
Aonde é que está a fidelidade, né? Fidelidade, a compreensão, o compromisso, a responsabilidade, o acordo e o contrato assinado ou a palavra dita? Se esquece tudo, não se faz mais aquilo que deveria ser fazer, habituou-se com os enganos, olhando os outros fazendo, supostamente acha que também dá para fazer porque os outros também fazem. O mau hábito de tantas coisas erradas acaba fazendo, dizendo que também, se não fizer, o outro faz, se eu fizer certo, só eu serei o certo, e os outros fazem errado, por que eu vou ser o correto? E o povo está se habituando aos erros, às falcatruas, aos enganos, às infidelidades, e vai deixando passar. Propriamente o chefe, o patrão da pessoa, que é o responsável daquilo que lhe fora conferido para fazer gerenciamento, para cuidar da fazenda, para cuidar da propriedade, para cuidar das finanças, para pagar certinho os empregados, para reter uma reserva técnica no momento da dificuldade. Esse é o gestor, esse é o gerenciador, esse é o administrador. E como é que está a questão? Aqui o homem, dentro da sua natureza voltada para o engano, para a mentira e para as falcatruas, estava sendo infiel. E ameaçado pelo patrão, pelo chefe, que seria demitido. E ele pensando consigo, pela idade que tem, a parábola não fala da idade, mas menciona que ele trabalhar em serviço pesado, ele não tinha mais condições. Mendigar, ele teria vergonha, então ele pensou em fazer um negócio. Vou chamar aqueles que devem para o patrão e vou negociar com eles a dívida. E acertamos uma propina. Se ele dever 100, eu vou cobrar 50%. Se ele dever 100, no outro caso, vou cobrar 80%. E assim eu vou tendo apoio lá fora, se caso acontecer comigo de eu ser demitido, alguém possa me receber na sua empresa, na sua casa, me dar outro trabalho, ou pelo menos um pouso, um alimento, para que não precise estar mendigando. Essa foi a ideia do administrador infiel. E se fala aqui do final do versículo, que é o último versículo dentro dessa parábola, que é o 8, que fala que os filhos das trevas estão bem astutos com relação a isto. Estão bem espertos com relação a isto. Estão correndo, ansiosos para lograr, para mentir, para enganar. Enquanto os filhos da luz, paulatinamente, dentro de um sentido de verdade, de justiça, de luz e de amor, esperam no Senhor que as coisas venham daquilo que nós entendemos como verdade, como luz, como justiça e como amor, porque essa é a essência de Deus. Esperando a recompensa no Senhor, acalmando o seu coração, tendo paciência e não se contaminando com os enganos e com as falcatruas e não entrando nessas ciladas. Mas aqui diz que muitas vezes, por ser nesse aspecto, ele é enrolado pelo falcatrua, ele é enrolado pelo mentiroso, ele é enrolado por aquele que tem o prazer de fazer a ilicitude e acha como vantagem aqueles que fazem isso, contar vantagem para os outros e chamar aqueles que andam corretamente de bobo, trouxa, e que está perdendo a possibilidade de fazer o mesmo que ele faz. Então você que é da luz, permaneça na luz, não vai para a treva. As trevas, elas vão se dissipar com a luz. Tudo aquilo que se faz no meio, no secreto, no gabinete escondido, será anunciado sobre os telhados. Tudo aquilo que está encoberto vai ser revelado. Então, você que é um administrador infiel, ou que pensa fazer falcatrua, ou que já fez, as coisas tardiam, mas elas não falham. A justiça, ela vem com o tempo. Não somos tão esperançosos com relação a nós mesmos, os humanos, porque nós somos falhos, e dentro do preâmbulo daquilo que nós imaginamos dentro da
das pessoas dentro de uma sociedade que não está tão organizada como nós gostaríamos que estivesse, e temos muitos dissabores. Tem muita coisa que não está ao nosso alcance de resolver. E a gente deve fazer somente aquilo que compreende a nossa capacidade, aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos e em nossos corações, para que a gente não se contamine e que a gente permaneça firme, com um propósito de fidelidade dentro daquilo que Deus tem colocado para que a gente execute, a começar dentro de uma responsabilidade no lar, na família, nos trabalhos, qualquer função que a gente esteja exercendo ou que vai exercer ou que já tem exercido, com transparência, com licitude, fidedigno, para que corresponda com aquelas pessoas que colocam em nós a responsabilidade e depois de ver que a gente fez, executou a missão dentro do contento, ficarem satisfeitas e não sermos chamados a atenção por negligência, por omissão ou por imperícia. Mas dentro daquilo que a gente puder fazer para realizar um trabalho justo, certo e correto, nós estamos resplandecendo a luz de Deus, porque nós, sem essa luz divina, nós somos opacos, nós não refletimos. Nós podemos refletir quando temos Deus em nossas vidas. E Ele está aí à porta batendo para fazer morada na tua casa, nos teus negócios, para que tudo flua bem. Então cuide, vigie e veja, e observe os administradores infiéis. Tem muitos, mas também há aqueles que fazem correto e trabalham com honestidade. Então Deus abençoe a tua casa, a tua família, e que nós tenhamos sabedoria e discernimento com relação a tudo que acontece à nossa volta. Shalom.